Galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos do Brasileiro da Série A, mais os jogos de Cruzeiro e Vasco pela Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Bragantino e São Paulo. O Bragantino na última rodada da Série A ganhou do Atlético Goianiense. Já o São Paulo, por sua vez, na última rodada perdeu do Flamengo. Os dois times que vêm de jogo na Copa do Brasil no meio de semana. O Bragantino veio de vitória contra o Goiás, o São Paulo empate contra o Juventude. O Bragantino que nos seus dois primeiros jogos tem um empate e uma vitória. O São Paulo nos seus dois primeiros jogos tem uma vitória e uma derrota. O Bragantino que não perde há 5 jogos, tenta manter um tabu. O Bragantino não perde do São Paulo jogando em Bragança desde 2019. Meu palpite para esse jogo. Um Bragantino que é um dos 3 únicos times da Série A que ainda não perderam em casa e que costuma ser forte jogando em Bragança. Contra um São Paulo que vem fazendo bons jogos no Morumbi, mas fora de casa vem deixando a desejar. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Atlético Paranaense e Flamengo. O Atlético Paranaense na última rodada do Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Mineiro. Já o Flamengo no meio de semana empatou o jogo adiantado da 4ª rodada contra o Palmeiras. O Atlético Paranaense que vem de vitória na Copa do Brasil no meio de semana contra o Tocantinópolis. O Atlético Paranaense que nos seus 2 primeiros jogos no Campeonato Brasileiro tem 2 derrotas. Já o Flamengo tem 3 jogos, 2 empates e uma vitória. O Flamengo que não perde há 6 jogos. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Atlético Paranaense que geralmente costuma ser forte dentro de casa, contra um Flamengo que ainda está tentando se encontrar nessa temporada. Eu acho que vai ser 2-1 para o Flamengo esse jogo. Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Flamengo. Já o Corinthians por sua vez ganhou do Avaí. O Palmeiras que no meio de semana teve esse jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, jogo adiantado da 4ª rodada. O Corinthians por sua vez no meio de semana teve jogo da Copa do Brasil, onde empatou com a Portuguesa da Ilha do Governador. O Palmeiras que tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians tenta sua primeira vitória em clássicos nesse ano. O Corinthians em 4 clássicos disputados perdeu 4. O Palmeiras que em 3 jogos nesse Campeonato Brasileiro até agora empatou 2 e perdeu 1. O Corinthians em 2 jogos ganhou 2. O Palmeiras que não perde há 3 jogos. O Corinthians não perde há 4. Meu palpite para esse jogo. O Palmeiras que tem a necessidade de conseguir sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Ou por um Corinthians que tem a necessidade de conseguir sua primeira vitória em clássicos nesse ano. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Fluminense Internacional. O Fluminense no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro ganhou do Cuiabá. Já o Internacional por sua vez no seu último jogo ganhou do Fortaleza. O Fluminense que no meio de semana teve jogo da Copa do Brasil, onde ganhou do Vila Nova. O Internacional por sua vez teve a semana inteira livre para trabalhar. O Internacional que vai ter estreia do técnico Mano Menezes no comando do time. O Fluminense nos seus 2 primeiros jogos conseguiu um empate e uma vitória. Já o Internacional por sua vez nos seus 2 primeiros jogos conseguiu uma derrota e uma vitória. O Internacional que tenta quebrar um tabu. O Internacional não ganha do Fluminense no Maracanã desde 2018. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Estreia do Mano Menezes no comando do Inter. Um Internacional que não vem fazendo bons jogos nessa temporada e que costuma jogar pior fora de casa. Contra o Fluminense que joga muito bem no Maracanã. Eu acho que vai ser 1-0 Fluminense esse jogo. Atlético Mineiro e Coritiba. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Brasileiro ganhou do Atlético Paranaense. Já o Coritiba, por sua vez, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, perdeu do Santos. O Atlético Mineiro e o Coritiba tiveram o jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. Ambos ganharam, o Atlético Mineiro do Brasiliense e o Coritiba do Santos. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro tem 2 vitórias em 2 jogos. Já o Coritiba tem uma vitória e uma derrota em 2 jogos. O Atlético Mineiro que vem de 15 jogos sem derrota. Tenta manter um tabu, o Atlético Mineiro não perde do Coritiba desde 2016. Meu palpite para esse jogo, acho que vai ser 2-0 para o Atlético Mineiro esse jogo. Santos e América Mineiro. O Santos no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro ganhou do Coritiba.
Já o América Mineiro, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, ganhou do Juventude. Os dois times que vêm de jogo da Copa do Brasil no meio de semana. O Santos vem de derrota para o Coritiba. Já o América Mineiro vem de vitória contra o CSA. O Santos, que nos seus dois primeiros jogos conseguiu um empate e uma vitória. Já o América Mineiro, uma derrota e uma vitória. O América Mineiro, que não perde há 3 jogos, tenta manter um tabu. O América Mineiro não perde do Santos desde 2016. Vamos lá, meu palpite para esse jogo. Um Santos que costuma ser forte dentro do Vila Belmiro, contra um América Mineiro que costuma incomodar tanto em casa quanto fora. Eu acho que o América Mineiro consegue sair com um ponto da Vila Belmiro, 1-1 esse jogo. Juventude e Cuiabá. O Juventude, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, perdeu do América Mineiro. Já o Cuiabá, por sua vez, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, perdeu do Fluminense, como já mencionado. Os dois times que vêm de jogo da Copa do Brasil no meio de semana. O Juventude empate contra o São Paulo e o Cuiabá empate contra o Atlético Goianiense. O Juventude que tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Juventude em 2 jogos conseguiu um empate e uma derrota. Já o Cuiabá nos seus 2 primeiros jogos no Campeonato Brasileiro, uma vitória e uma derrota. Os dois times que não venceram 3 jogos. O Juventude tenta quebrar um tabu, voltando à Série B de 2020, o Brasileiro de 2021, o Juventude não ganhou do Cuiabá. Vamos lá, meu palpite para esse jogo. Acho que vai ser 1-1 esse jogo. Atlético Goianiense e Botafogo. O Atlético Goianiense, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, perdeu do Bragantino. Já o Botafogo, por sua vez, ganhou do Ceará. O Atlético Goianiense, que vem de jogo no meio de semana na Copa do Brasil, assim como o Botafogo. O Atlético Goianiense empatou com o Cuiabá. Já o Botafogo ganhou do Ceilândia. O Atlético Goianiense, que nos seus 2 primeiros jogos conseguiu um empate e uma derrota. O Atlético Goianiense tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo em 2 jogos, uma derrota e uma vitória. O Botafogo que tenta quebrar um tabu. O Botafogo não ganha do Atlético Goianiense desde 2015, na Série B daquele ano. Meu palpite para esse jogo. Vamos lá. Um Atlético Goianiense que, apesar de às vezes dar trabalho para os grandes, dá umas osciladas. Para um Botafogo que, apesar de ter ganhado do Ceará, não é tão bom fora de casa. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Avaí e Goiás. O Avaí, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, perdeu do Corinthians. Já o Goiás, por sua vez, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, empatou com o Palmeiras. O Goiás, que vem de jogo na Copa do Brasil no meio de semana, como já mencionado, onde perdeu do Bragantino. Já o Avaí teve uma semana inteira livre para trabalhar. O Avaí, que nos seus 2 primeiros jogos conseguiu uma vitória e uma derrota nos seus 2 primeiros jogos. Já o Goiás tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Nos seus 2 primeiros jogos, o Goiás perdeu um e empatou outro. O Goiás que tenta voltar a vencer depois de 6 jogos. Meu palpite para esse jogo. Mais um jogo aqui que eu vou no resultado de empate. Mais um jogo que eu vou ficar aqui em cima do muro. 1-1. Agora vamos para o Brasileiro da Série B. Vamos começar falando de Chapecoense e Vasco. A Chapecoense, no seu último jogo pela Série B, ganhou do Grêmio. Já o Vasco, por sua vez, no seu último jogo empatou com o CRB. Como os 2 times já foram eliminados da Copa do Brasil, os 2 times tiveram uma semana inteira livre para trabalhar para esse jogo. A Chapecoense, nos seus 2 primeiros jogos na Série B, empatou um e ganhou outro. Já o Vasco, por sua vez, nos seus 2 primeiros jogos conseguiu 2 empates. O Vasco que tenta sua primeira vitória nessa Série B. A Chapecoense que não perde há 4 jogos. O Vasco não vence há 4 jogos. O Vasco tenta manter um tabu. O Vasco não perde da Chapecoense desde 2017. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Uma Chapecoense que precisa começar a ganhar confiança após esses 4 jogos sem derrota e após vir de vitória contra o Grêmio. Contra um Vasco que vem de 4 jogos sem vencer, vem pressionado pela questão de tentar conseguir sua primeira vitória nessa Série B. Eu acho que vai ser 2-1 pro Vasco esse jogo. Agora vamos para Tombense e Cruzeiro. A Tombense, no seu último jogo pela Série B, empatou com o Sampaio Corrêa. Já o Cruzeiro, por sua vez, no seu último jogo na Série B, ganhou do Brusque. Os 2 times que tiveram o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. A Tombense perdeu do Ceará. O Cruzeiro perdeu do Remo.
A Tombense, que nos seus 2 primeiros jogos na Série B conseguiu 2 empates contra o Operário de Sampaio Corrêa. Já o Cruzeiro, por sua vez, nos seus 2 primeiros jogos conseguiu uma derrota e uma vitória. A Tombense, que tenta voltar a vencer depois de 5 jogos. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Uma Tombense que tenta sua primeira vitória na Série B, vem nessa sequência de 5 jogos sem vitória. Contra um Cruzeiro que ainda está tentando se encontrar nessa temporada e precisa da vitória para começar a ficar numa situação boa na Série B, nessas primeiras rodadas. Eu acho que vai ser 1-0 para o Cruzeiro esse jogo. Bom, falamos da Série A, Série B, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal, me motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada e receba!